Acabei de chegar do parque. 40 minutos. Eu e o Spike, e o fim do dia, e uma temperatura que finalmente fez sentido lá fora, né? Sabe quando o ar está naquele ponto exato? Não frio demais, não quente, só ar. Foi esse tipo de tarde. E eu decidi gravar agora, sabe? Antes de jantar, antes de abrir o Slack, que eu vou abrir, né? A gente sabe, é inevitável, porque eu estou bem. E eu quero registrar esse momento de estar bem, porque os últimos 4 dias eu gravei basicamente quando estava processando coisa difícil. Então, logo voltando de um parque é sempre um bom momento, né? Pelo menos hoje cheguei a essa conclusão. Tô ótima aqui para gravar. Hoje eu quero falar do Spike, inclusive. Não porque não aconteceu nada no trabalho. Aconteceu. Sempre acontece. A vida corporativa não tira folga. Definitivamente não tira. Mas porque eu percebi uma coisa no passeio que me pareceu importante o suficiente para guardar. Então eu quero registrar. Registrar aqui nesse diário. O Spike não pede atualização de status. Uau, eureka! Parece óbvio, né? Ele é um cachorro. Mas deixa eu explicar o que eu quero dizer. Calma. Eu passei a semana inteira, essa semana específica de começo de, enfim, né, de semana, digamos assim. Eu passei a semana respondendo perguntas sobre onde as coisas estão, qual o status disso, quando vai ficar pronto aquilo, qual é o plano, qual é a previsão, qual é o risco. É uma enxurrada de demanda por clareza no momento em que eu mesma ainda estou tentando entender assim o terreno, sabe? E aí eu saio para passear com o Spike e ele simplesmente anda do meu lado. Só anda do meu lado. Sem querer saber onde a gente vai chegar, sem deadline, sem agenda, sem me olhar com aquela expressão de acho que qual é o critério de sucesso dessa caminhada. Ele para cheirar uma árvore por 45 segundos. 45 segundos, sério. Eu cronometrei mentalmente, porque esse é meu vício de PM. Eu cronometro tudo. É um problema. Eu sei que é um problema. E eu fiquei lá, parada, esperando. E no começo eu senti aquela vontade de puxar a guia, sabe? De otimizar, de ir mais longe, ver mais parque, aproveitar melhor o tempo. Aí eu olhei para ele, focado, completamente presente, absolutamente dedicado àquela árvore. E pensei, quem está aproveitando melhor esse passeio? Claramente não sou eu, né? Tem uma coisa que o Spike faz que eu chamo de olhar. E quando ele para, me olha, e a cabeça inclina levemente para o lado, meio assim, sabe? Como se ele estivesse ouvindo o que eu estou pensando. Não o que eu estou falando, mas o que eu estou pensando. Sério, é sério, não tô doida. Hoje eu estava passando pela situação do backlog na cabeça, né? Então eu estava ali revirando meus pensamentos e puxei essa do backlog. Aqueles 347 itens que não saíram da minha memória desde ontem. E ele fez o olhar e ficou me olhando por uns 5 segundos. Eu juro que por um momento pareceu que ele entendeu. Que ele estava dizendo, eu ouvi, é muito, mas você vai resolver. Provavelmente ele só estava esperando o biscoito que eu às vezes tenho no bolso, mas a gente projeta o que precisa, né? Acho que eu precisava dessa frase, dele ou de qualquer pessoa. Bom, enfim, no trabalho hoje, porque tem que ter trabalho, né? Infelizmente o passeio dura 40 minutos e o trabalho dura 8 horas. Essa é a injustiça que eu ainda não aceitei, mas tudo bem.
Hoje foi um dia de reuniões menores, digamos assim, sabe? Nada de discovery às 8, nada de backlog sendo jogado no meu colo. A Bruna passou pela minha mesa e a gente vai ao escritório 3 vezes por semana, né? Aí ela passou pela minha mesa e perguntou como é que eu estava me sentindo na empresa. Uma pergunta simples, né? Como você está se sentindo? E eu dei a resposta padrão. Bem, ainda absorvendo muita coisa, mas animada. Que é verdade, parcialmente. A parte do animado é verdade. A parte do bem é calibrada, né? Tem que ser calibrada, óbvio. Não é que eu esteja mal, sabe? É que bem, entre aspas, bem, num contexto de primeiro mês de emprego novo, significa uma coisa muito específica, que não é necessariamente o mesmo bem de quando você está em uma rotina estabelecida, né? É um bem de sobrevivência. Então, de estou funcionando, estou aprendendo, não entrei em colapso, sabe? E isso é bom, de verdade, isso é bom. Eu só acho curioso que a gente usa a mesma palavra para coisas tão diferentes. A Bruna só me respondeu assim, ótimo, e seguiu em frente, caminhando. Não sei se ela quis saber mais do que eu disse ou se a pergunta era protocolar, né? Outro dado que vai para o arquivo de investigar com o tempo. Ai, opa, peraí, que os pai que quer água, um segundinho. Pronto, viu? Ele tem necessidades simples e comunica elas claramente. Sem reunião de alinhamento, sem e-mail de follow-up. Olhou para mim, olhou para o pote vazio, olhou para mim de novo. Mensagem recebida, ação tomada, problema resolvido. Produto deveria ser assim, né? Mas produto raramente é assim. Raramente. Ah, preciso comentar também, registrar isso aqui no diário, de que o Leandro me mandou um artigo hoje. Sem contexto, sem explicação. Achei estranho, só mandou o link com uma mensagem que dizia pode ser útil. Era um artigo sobre estratégia de priorização de backlog. Eu li, era bom, super bom. E fiquei pensando se ele mandou porque estava pensando em mim especificamente ou se foi um daqueles momentos em que a pessoa lê algo e manda para todo mundo que pode ser relevante, sabe? Não tenho como saber, não. Mas eu agradeci, ele respondeu de nada, 2 caracteres de volta, consistente. Aliás, ele é o homem dos 2 caracteres. Talvez receba esse apelido com o tempo. Talvez seja esse o estilo dele, né? Econômico. Algumas pessoas são assim. Dizem menos do que pensam e fazem mais do que anunciam. Pode ser uma qualidade, né? Ou pode ser uma armadilha. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer com certeza. Tá, hoje foi um dia bom. Não extraordinário. Não cheio de vitórias, mas bom. O tipo de dia que você não lembra daqui a um ano, mas que faz diferença quando acontece, sabe? E o passeio foi a melhor parte, claro. Como quase sempre. Obrigada, Spike. Você realmente entende tudo e faz diferença em minha vida. Até amanhã.